Bom, as provas, tá? Tanto o conteúdo de urbanização mundial quanto urbanização brasileira, tá? Já estão lá no canal, tá? Então, essas últimas semanas eu só trabalhei esses dois conteúdos, tá bom? Então, são os conteúdos que vão cair na AV1, tá bom? Na próxima semana vai um assunto novo para vocês, tá? Mas eu não vou colocar na prova, tá? Vai ser só na outra prova, tá bom? Na AV3, tá? Então, nessa prova agora, eu vou colocar só esses dois conteúdos, tá bom? Bom dia, quem chegou agora? Valson, tá bom? Aí, vai cair esses dois conteúdos, tá? A prova vai ser de 24 a 30/5, tá? Vai continuar sendo a equipe, tá bom? Tá aquele mesmo sistema lá das equipes, tá? Quando abrir o formulário, coloca o nome, tá? Reforçando que é para colocar o nome de vocês, tá bom? Tive alguns casos e foi relatado, inclusive, nas avaliações de outros professores que, tá, eu acho que terceiro ano, tá, já é da casa, né, já sabe como funciona o IEMA, essas provas a gente vem fazendo desde o ano passado, tá, nesse formato online, devido à pandemia. Então, eu acho que, assim, o terceiro ano não precisa mais a gente estar fazendo certos reforços, tá? Mas ainda temos alunos do terceiro ano que vão responder às avaliações e colocam apelidos, tá? Não se identificam, tá? E às vezes não identifica, por exemplo, o grupo, coloca lá, grupo 5, tá? Aí nas minhas provas eu já até coloquei lá as turmas, tá? Só para vocês clicarem, tá? Em cima, para facilitar, tá? Eu saber quem são os alunos, tá? Mas ainda a gente ainda tem esses casos, tá? Eu acho que o terceiro ano, tá? Vocês já estão, já desde o primeiro ano, já estão até saindo, tá? No final do ano vocês terminam o ensino médio. Eu acho que são coisas que não tem mais que acontecer, tá? Principalmente com o terceiro ano, tá? Primeiro ano a gente dá releva, segundo ano, tá? Agora terceiro ano, tá bom? Então, prova é documento, tá? Não se coloca apelido em prova e nome de anime, tá? Tivemos alguns casos, tá? Eu, principalmente, tive alguns casos de aluno que coloca nome de anime, tá? Eu nem sei o que é. Aí eu fui procurar saber, os colegas, os alunos, professor, é nome de anime, tá? Porque a relação de alunos que nós temos, tá? São os nomes que vocês foram matriculados, tá? Que tá lá no sistema. Aí a gente tem todo um trabalho de procurar esse aluno, tá? Qual é o grupo que ele faz parte. Às vezes, uma das formas da gente saber e buscar esse aluno é através do e-mail. Só que nem todos os alunos eles usam o e-mail deles, usam o e-mail de terceiro, ou do pai, ou da mãe, ou do irmão, né? Então, fica um pouco difícil, principalmente na hora que a gente vai ter que lançar essas notas, tá? Então, tem todo um trabalho, tá? São 4 turmas do terceiro ano, 4 do segundo e 4 do primeiro ano, no meu caso, tá? Então, tem coisas que a gente tem que reforçar mesmo, tá? Com vocês. Outra coisa também, tá? Que vem acontecendo. O intuito da prova em grupo, tá? É a inclusão, tá bom? Por exemplo, aquele aluno que não tem, que tem dificuldade de acesso, ou que mora em um lugar que a internet não é muito boa, tá? Embora tenham recebido o chip fornecido, ainda assim, a localidade que ele mora é ruim a internet. E às vezes não dá mesmo para ele contribuir na resolução da prova. Tá? Professora, nesse caso, é para colocar o nome do aluno? Sim, é para colocar, tá? Coloca o nome de todos os componentes da equipe, tá bom? É só colocar uma observação do lado. Por exemplo, o aluno que vocês sabem, a gente sabe os alunos que têm acesso à internet boa, a gente tem essa noção, tá? Mesmo porque é feito a frequência de vocês toda semana. Tá? Então, o tutor de turma, ele tem como saber, tá bom? Aquele aluno que desaparece, por exemplo, a gente vai até o tutor e pergunta, então ele tem como buscar, fazer essa buscativa com o aluno, tá bom? Coloca o nome desse aluno e coloca uma observação do lado. Tá? Ou não ajudou, ou não consegui contato com ele, ou, por exemplo, tá sem celular,
a tela do celular quebrou, não está conseguindo abrir o WhatsApp, tá? Tem N fatores, tá? Que contribuem para que esse aluno não faça uma prova, uma atividade, tá bom? Outra coisa também, a segunda chamada é individual, tá? Essa prova fica a critério do professor, tá? Pode ser, essa segunda chamada pode ser um trabalho, pode ser uma atividade. Eu costumo repetir a prova, tá bom? Até para na questão de vocês enfatizarem o assunto, tá? E estudarem mesmo aquele assunto, tá bom? Principalmente vocês do terceiro ano que estão saindo e fazem o Enem, tá? Então, eu costumo repetir a prova, tá? Eu não costumo passar trabalho. Por que eu não costumo passar trabalho, tá? Porque são apenas 2 dias de reposição, tá bom? E muitas das vezes vocês demoram muito, tá? Para, por exemplo, responder uma atividade ou fazer um trabalho, tá? E geralmente nesses dias vocês estão sobrecarregados, tá? Com outras disciplinas, tá? Com outros trabalhos. Então, por isso que eu costumo repetir a mesma prova, tá bom? Então, é individual, tá? Acontece muito, por exemplo, de eu colocar o nome do aluno lá na lista da segunda chamada e ele vem no privado, professora, eu fiz a prova. Aí eu vou buscar, né, essa prova. Só que o nome dele não está na prova, porque o grupo não colocou o nome dele, ou esqueceu, ou tiver alguma desavença, tá? Então, todo mundo tem que ser incluído, tá bom? A reposição vai ser 15 e 16/6, tá bom? No próximo mês, tá? Então, vocês já estão cientes, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Uma atividade, tá? Porque tem coisas que é importante reforçar, tá? E mostrar. A gente fala, fala, fala. Se a gente não mostrar, às vezes vocês, tá? Tem dificuldade de aprender aquilo, tá? Ou esquecem, simplesmente. Então, eu vou colocar aqui a atividade, tá? Que é a atividade avaliativa para a V2, que foi dessa semana, para poder mostrar lá como é que eu faço, tá? Na identificação, principalmente, que é o que eu mais tenho problema, das provas, tá? É a questão da identificação de alguns alunos. Apareceu para vocês? Só me confirmem que quando eu começo a apresentar, eu não tenho como olhar, tá? Tá aparecendo? Podem ligar o microfone e confirmar para mim. Ah, tá bem. Então, ó, quando é a prova, que é uma atividade, né? Eu coloco aqui, ó. Geralmente eu coloco uma imagem, tá? Porque é sempre bom colocar uma imagem, até para chamar mais atenção, tá? Coloquei aqui a imagem de uma cidade, que é Rio de Janeiro, tá? Se eu não estiver enganada. Tá bom? Aqui tá retratando uma paisagem que é uma urbanização, tá? Aí tá. Eu coloco, por exemplo, coloquei aqui atividade de geografia terceiro ano. Lá na prova eu costumo colocar avaliação, geografia, AV1, por exemplo, vai ser segundo período. Aí aqui eu coloco o conteúdo, tá? Tudo bonitinho. Antigamente eu identificava todas as turmas aqui, tá? Só que eu encontrei uma nova forma, tá? Organizar melhor. Aí eu coloco aqui o e-mail, tá? Válido, é obrigatório. Então, vocês podem colocar qualquer e-mail aqui, tá? Pode ser de vocês, o e-mail que vocês costumam utilizar, tá? É mais uma questão, por exemplo, se vocês não se identificarem bem aqui, eu tenho como buscar vocês através desse e-mail. Perguntar quem é dono desse e-mail, tá? Por exemplo, aqui, principalmente, por incrível que pareça, tá? É aqui que tá o meu problema, tá? Na hora de colocar as notas de vocês. Por quê? Tem aluno que coloca apelido aqui, ou coloca grupo 6, tá? Por exemplo, identifique o nome e sobrenome, tá? Dos componentes da equipe. Deixa eu colocar aqui para visualizar, vai ficar mais fácil de vocês olharem. Voltando. Identifique o nome e sobrenome dos componentes da equipe. Você tem que colocar o seu nome todo aqui. Por exemplo, se eu fosse aluna da 304, Luigiana Santos Gonçalves, vírgula. Aí eu colocava todos os nomes da equipe,
todos os nomes completos do componente da equipe, tá? Por exemplo, na minha casa costumam me chamar de Diana, mas eu não vou colocar Diana aqui. Por quê? Porque não é o nome que está na lista do professor, tá? Então, por exemplo, se eu colocasse aqui Diana, como é que o professor iria saber? Tá? Então, são casos, tá, que acontece. Por exemplo, eu recebi uma atividade essa semana, a pessoa colocou e-mail, tá? E colocou Lili aqui. Como é que eu vou saber quem é essa Lili? Tá? Eu vou saber qual é a turma porque eu coloquei aqui, tá? Então, a pessoa vai marcar uma dessas opções aqui. Aí, eu vou ter que ir atrás dessa Lili, tá? Aí, fica difícil na hora da identificação, tá bom? Tem professor que apaga a resposta que foi enviada e bota de novo a equipe para fazer, se identificando corretamente. Tá? Eu não faço isso, tá bom? Eu vou buscar saber quem é, mas dá trabalho, tá? Aí vocês vão responder, tá? As questões, primeira, segunda, terceira, até a 10ª questão. São questões de múltipla escolhas, tá? E aquelas subjetivas, eu costumo colocar só de múltipla escolha, porque eu tenho 12 turmas, tá? Então, para mim, fica melhor, tá? Na questão da organização, na hora de coletar essas notas de vocês, tá? Então, fica melhor essa organização de colocar só de múltipla escolha. Por isso que eu coloco, tá bom? Aí, depois que vocês respondam, tá? Outra coisa também, tem aluno que esquece de clicar aqui, tá? Ou por falta de atenção, ou porque não sabe mesmo, tá? Uma coisa bem simples, tá? Mas ainda temos alunos que não sabem, tá? Mexer em algumas ferramentas, assim como nossos professores, tá? A gente não sabe de tudo. A gente vem aprendendo desde o ano passado, trabalhar com várias ferramentas que a gente não utilizava, tá? Até porque não era necessário no presencial. Embora o IEMA seja uma instituição de tecnologia, tá? Mas a gente vem se adaptando desde o ano passado, fazendo formação, estudando, tá? Trazendo coisas novas. Se um professor ele aprende uma ferramenta nova e tem informação, ele já repassa para outros, tá? Então, a gente está tendo todo esse cuidado, tá? E todo esse esforço, tá? Para proporcionar a vocês um bom estudo, tá? Nesse momento. Então, depois que vocês responderem tudo, vocês vão clicar aqui. Se vocês não clicarem em enviar, tá? Quando vocês clicam aqui em enviar, vocês recebem uma mensagem, tá? O seu formulário, tá? Foi recebido, tá? Ou sua resposta foi enviada. Vocês recebem essa mensagem, tá? Se vocês não clicarem aqui, não vai a resposta para ficar salvo para mim aqui, tá? Então, na hora que eu for coletar as notas, tá? Se você não clicou aqui, não vai aparecer lá, tá? Aí acontece que o aluno, a equipe, tá? O aluno, ele começa a dizer, eu fiz, tá? Eu fiz, eu tenho certeza que eu fiz, tá? Acontece de, às vezes, como são muitas turmas, a gente pode, tá? Cometer um erro, tá? Mas a gente corrige depois. Tá? Mas tem casos que não aparece mesmo, então você tem que fazer a reposição, tá bom? Eu sempre peço, quando vocês fazem a prova, vocês tirarem um print, tá? Fazem uma foto, tá? E deixa guardadinho lá. Aparecendo a nota de vocês, tá? Porque se acontecer um erro, é só vocês dizerem, professor, eu fiz a prova. Envia a foto, pronto. Tá confirmado que você fez a prova, tá bom? E que foi enviada. Então, é isso que eu queria falar, tá? Explanar para vocês. Este formulário, tá, até o dia 16 para vocês responderem, tá? Lembrando que vai compor a nota da AV2. Estou tendo problema também com o terceiro ano. Não estão enviando as atividades para compor a nota da AV2, tá? Aí, quando para lançar essas notas, tá? Vocês ficam sobrecarregados, tá? Eu costumo passar atividade para a turma toda, mas esse período eu não vou passar, tá? Quem não fizer a V2, tá? Como vocês já são sabedores que vocês não podem ficar nesse momento pandêmico, tá? Com nota baixa e tal. Devido à situação, vocês vão receber a nota mínima na V2, tá? Que é 7. Tá? Já tive casos de aluno que veio perguntar para mim por que ele estava com 7 na V2, tá? Sendo que foram trabalhos, que foram atividades, tá? Se você não faz a atividade, tá? Você não tem como querer um 10, tá?
lá na V2, tá? Então, bastante atenção. Então, é isso. Vou parar aqui e voltar, que eu quero colocar outra coisa aqui para vocês. Então, isso acontece muito, tá? Nas provas, principalmente do terceiro ano, como eu havia falado. Então, vamos ter mais atenção, tá? Outra coisa também que a gente observou, tá? As equipes é composta de 3 ou 4 alunos, tá? Dependendo da quantidade de alunos por turma. Tá? Fazem uma divisão, tá? Ah, você fica com geografia, outro fica com sociologia, outro fica com matemática, por exemplo, com física, química, tá? O ideal é todos vocês contribuírem na resolução das provas. Por quê? Por exemplo, se o colega de vocês que ficou responsável pela disciplina, por exemplo, de matemática, e ele não for muito legal em matemática, ou não é uma disciplina que ele se identifica muito, tá? Vocês têm que ter a ciência que a nota que ele tirar vai ser de todo o grupo. Pode ser um 2, pode ser um 3, pode ser um 5, tá? Então, vocês têm que ter essa ciência, tá? Quando uma pessoa fica responsável, tá? A nota que aquela pessoa vai tirar, todos vocês do grupo vão tirar também, tá? Aí, às vezes, acontece, eu tirei nota baixa porque foi fulano de tal que fez a prova, tá? Mas aí a gente não tem como fazer muita coisa, tá bom? Sobre essa nota baixa, tá? Principalmente essas disciplinas que exigem mais de vocês, tá? Que tem que ter todo um cuidado. Língua portuguesa, matemática, principalmente, tá bom? Então, vocês têm que ter essa organização entre vocês, tá? O ideal é todos contribuírem, tá? Só que tem aqueles casos que o aluno não pode, tá? Falta de acesso. Vou colocar aqui, tá? Eu já expliquei para vocês sobre esse assunto, mas só para reforçar. Acho que é esse aqui. Esse aqui. Este conteúdo aqui, ó, sobre a urbanização mundial, ele não está no livro didático de vocês, tá? É um conteúdo do segundo ano, eu coloquei porque cai no Enem, tá? Então, com o terceiro ano, a gente está trabalhando os temas principalmente voltados para o Enem, tá? E dos vestibulares que os conteúdos que mais caem. Tá? Esse daqui é um dos conteúdos que cai bastante. Esse aqui vai ser conteúdo de prova, tá? Então, é sobre urbanização, tá? Como é que se deu essa urbanização mundial, tá bom? Essa aula aqui já está lá no canal, tá bom? Então, já é um assunto que eu venho trabalhando bastante, tá? Nesses últimos dias. Então, urbanização nos séculos 20 e 21, tá? Aí, o início do século 20, a população mundial era predominantemente rural, tá? Nós sabemos que antes do início do novo sistema capitalista, a população vivia mais na zona rural. Quando começou, tá, as primeiras cidades, quando o feudalismo entrou em decadência, tá, começou a urbanização em si, tá, nas cidades europeias, as populações começaram a migrar, tá, para as cidades e permanecerem mais nas cidades, tá? Então, no início do século XX, tá, a população era eminentemente rural, tá? Tanto lá na Europa, tá, quanto aqui, tá, no Brasil, tá? Só depois que veio mudando, tá? As pessoas começaram a migrar para as cidades, tá? Até meados do século XX, a urbanização era um fenômeno típico dos países desenvolvidos, tá? Industrializados. A industrialização começou lá na Europa, tá? Mais precisamente lá na Inglaterra, e só depois que se expandiu, tá? Para os outros países, tá? Então, os países europeus, tá? São aqueles países colonizadores, tá? São países desenvolvidos e industrializados, tá? Nos demais países, a maioria da população morava no campo, tá?
Um desses países que a maioria da população morava no campo, tá? É o Brasil. Esse quadro aqui, ó, já mudou, tá? A população mundial, tá? Quando eu falo mundial, já estou incluindo o Brasil, está localizada, tá? Está morando, residindo nas cidades, nas grandes cidades, pequenas e médias cidades, tá? Então, nós temos uma população urbana, tá? E essa população nas cidades tende a aumentar. A partir da segunda metade do século XX, a urbanização começou a ocorrer também nos países menos desenvolvidos. No Brasil, tá? Foi mais tardia, tá? E os países, tá, menos desenvolvidos, tá? Aqueles países mais pobres, tá? Em desenvolvimento, nós costumamos chamar hoje, essa urbanização acelerada, tá? A cidade, ela não acompanhou, tá? Então, houve uma urbanização acelerada, tá? Podemos dizer que desorganizada, tá? Aqui tem um gráfico, tá bom? Esse gráfico é da população urbana e rural do mundo, tá? É um gráfico que vem, tá? Fazendo, tá? Essa expectativa, tá? De 1950 a 2050, tá? Então, população, tá? Em milhões, tá bom? Essa daqui é a quantidade de população que reside, por exemplo, na zona urbana e na zona rural. Você observa esse mapa aqui, tá? Você pode observar que o número de pessoas da população rural diminuiu, tá? E tende a diminuir, tá? Até 2050, uma expectativa. O número da população urbana, tá? Tende a aumentar. Então, o que esse gráfico aqui ele demonstra? Que a população urbana mundial, tá? Aumentou e continua aumentando, tá? Com o passar do tempo, tá bom? Então, é assim que você que lê o gráfico. Ontem mesmo eu estava assistindo, tá? Uma aula sobre estatística do Educa Mais, tá? Também vocês têm acesso na TV Assembleia, tá? Estava falando sobre os tipos de gráficos, tá? Os gráficos de barra. Lá o professor ele estava explicando, tá? Então, eu me lembrei, tá? Que na geografia, tá? A gente utiliza também os gráficos, tá? Então, é bom vocês saberem fazer a leitura de um gráfico, por exemplo, tá? Saber como é um barro de pizza, como é um gráfico de barra, tá? Então, lá ele estava explicando lá tudo direitinho, como são esses gráficos de barra e estava lá mostrando algumas questões, tá? Do Enem. Então, é bom também vocês acompanharem, tá? A TV Assembleia, tá bom? Eu assisti a aula à noite, mas eu acho que passa durante o dia, tá? Então, aqui é só ressaltando que a população urbana mundial tende a aumentar, né? Esse daqui é um dado de acordo com a ONU, tá? Organização das Nações Unidas. Quase 4 milhões de pessoas viviam em 2015 em áreas urbanas. O gráfico registra o crescimento da população urbana e as perspectivas do processo de urbanização. Aqui é até 2050, tá? É por isso que nós temos cidades, por exemplo, na Ásia, superpopulosas, tá? Então, continua a crescer. A expansão espacial das cidades, tá? Trouxe o fenômeno da conurbação. Este fenômeno é devido ao crescimento das cidades. Então, o que é que quer dizer conurbação? Conurbação é o encontro físico de duas ou mais cidades, tá? Acontece aqui na ilha, tá? Com São Luís e São José de Ribamar, tá? Então, há uma conurbação entre São Luís e São José de Ribamar, ou vice-versa. Esse encontro físico de duas ou mais cidades, tá? Aqui tá essas linhas, tá? Picotadas, demarcando, tá? O encontro físico de duas ou mais cidades, tá? Às vezes é só uma rua, tá? Que é esse limite. De um lado é uma cidade, do outro é outra cidade. Então, nós vamos chamar de conurbação.
As metrópoles, tá? Tá aqui uma imagem, tá? Todos esses que estão em vermelho são considerados metrópoles, tá? São Paulo é uma metrópole, tá? Brasileira, tá? E qual é o significado de uma metrópole? São cidades que são importantes tanto nacionalmente quanto internacionalmente, tá? As metrópoles são cidades que dispõem de grandes quantidades de bens e serviços altamente especializados, que é o exemplo de São Paulo, tá? Rio de Janeiro, trouxe aqui para vocês Mumbai, tá? E temos outras metrópoles mundiais tão importantes quanto São Paulo. Então, segundo Milton Santos, tá? A metrópole pode ser definida como um organismo urbano, onde existe uma complexidade de funções, por exemplo, capazes de atender às formas de necessidade da população urbana nacional ou regional, que é o exemplo de São Paulo. São Paulo é importante regionalmente para a sua região, que é a região sudeste, e nacionalmente, tá? Em questão de país, em questão de Brasil. Tá? Então, observa que ela tem uma importância nacional e também regional. Tá? Uma cidade industrializada, que não para, oferece diversos serviços. Por exemplo, se um empresário de outro país quer investir ou quer colocar uma empresa, a primeira opção dele vai ser São Paulo. Tá? Então, se ele quiser ser visto, se ele quiser expandir seus negócios, ele vem para São Paulo. Tá? Só que não quer dizer que ele vai permanecer lá, tá? Ele pode expandir seus negócios para outras cidades. As megalópolis, tá? As megalópolis já vai ser a junção de duas ou mais metrópoles, tá? Tem aqui essa imagem demonstrando. Então, quando duas ou mais metrópoles se expandem e se aproximam uma das outras, formam uma conurbação gigantesca, tá? Aqui já estou falando da conurbação de duas ou mais metrópoles, tá? Elas crescem tanto que acabam, tá? Fundindo-se. E também, tá? Elas são parceiras em serviços, tá? É gigantesca, que é denominada megalópole, tá? A megalópole é uma área urbanizada. Então, quando duas ou mais metrópoles juntam-se, formam uma conurbação, que nós vamos chamar de megalópole. Aqui coloquei, tá? Fazendo essa demonstração aqui, ó. Já as megacidades, também no século XX, surgiu um novo fato urbano de destaque, as megacidades, isto é, enormes aglomerações urbanas com população acima de 10 milhões de habitantes, tá? Então, quando você tem uma cidade acima de 10 milhões de habitantes, tá? Nós vamos chamar de megacidades. Por exemplo, tá? Algumas cidades asiáticas, tá? Elas têm mais de 10 milhões de habitantes, então elas são consideradas megacidades, tá? A ONU, tá? A Organização das Nações Unidas, estima que em 2030 existirão 41 megacidades no mundo, na maior parte delas na Ásia, lá no continente asiático, tá? São países com populações superpopulosas, com cidades, tá? Perdão, superpopulosas, com mais de 10 milhões de habitantes. Temos também outro fenômeno que são as cidades globais, tá? Coloquei aqui uma imagem, tá? Não está muito nítida, tá? Mas foi uma imagem que eu encontrei para exemplificar. As cidades globais são responsáveis pela expansão dos fluxos financeiros e de informação que atingem o mundo todo, também concentram as sedes das mais importantes transnacionais ou multinacionais. Qual é o exemplo de uma cidade assim, que eu citei anteriormente? A cidade de São Paulo, que atua nos diferentes continentes, tá? Então, as cidades globais, elas podem ser classificadas em alfa, beta e gama, tá? Então, aqui, ó, alfa, beta e gama, segundo a sua importância. Aqui, de acordo com o gráfico, São Paulo, ele está laranja, tá? Então, ele é considerado uma cidade, tá? Beta, tá?
Já os que estão em vermelho, tá, ou um laranjinha mais escuro, é a cidade alfa. Já o verdinho é a cidade gama, tá? Então, cidades com essas características são consideradas cidades globais, tá? Que têm sua importância nacionalmente e globalmente, tá? Já os problemas sociais e ambientais, tá? O crescimento das cidades trouxe diversos problemas, tanto sociais quanto ambientais, tá? Um dos problemas sociais, tá? É a segregação espacial nas cidades, tá? Que é aquela onde, por exemplo, as camadas mais ricas da população de uma cidade, elas moram nos melhores lugares, tá? Com melhor infraestrutura, e a população de menor poder aquisitivo vai residir nas periferias, tá? Dessas cidades, e vão residir em espaços sem muita estrutura. Então, nós vamos chamar de segregação espacial nas cidades, tá? Então, temos o problema também do transporte, trânsito e mobilidade urbana. A maioria das cidades, tá, brasileiras principalmente, essa mobilidade urbana não é adequada, tá, não tem um fluxo, tá, principalmente no horário de pico, tá, quando as pessoas estão indo cedo para o trabalho, por exemplo, ou na volta para casa. Então, como essas cidades não oferecem um bom transporte público, por exemplo, então as pessoas acabam comprando, tá? Dentro das suas condições, tá? Por exemplo, carro, moto, para poder se transportar. Então, isso acarreta um elevado número de carros, tá? Nas cidades, tá? Se essa cidade não tem um bom planejamento, tá? Das vias, então vai ocasionar todos esses problemas, tanto de transporte, principalmente transporte público, tá? Às vezes não é de qualidade, tá? O número, por exemplo, de ônibus é pequeno para atender toda a população, tá? O trânsito, ele não tem uma boa mobilidade, por exemplo. Os problemas ambientais são diversos, tá? A expansão urbana, que acarreta, temos o problema do desmatamento, tá? Nas cidades, que é a retirada da vegetação, retificação da impermeabilidade, tá? Dos cursos de água, que podem levar às enchentes, tá? É a impermeabilização dos solos, tá? Muitas das vezes o curso, tá? Daquela água, aquela nascente, tá? Impermeabilizada, tá? E quando chove, a água da chuva não tem para onde correr. Então, acaba ocasionando as enchentes. Impermeabilização dos solos, tá? Com asfalto, concentração de construções, que pode levar o fenômeno dia de calor. Já tratei para vocês nas aulas anteriores, tá? Essa ilha de calor é um lugar da cidade, tá? É um bairro, que ele vai ter uma temperatura mais elevada, devido às condições daquele lugar. Concentração de grandes construções, tá? Geralmente de prédios, asfaltamento e falta de vegetação. Então, isso vai ocasionar a ilha de calor. Transbordamento dos rios, tá? Que são usados como os depósitos de lixos, incluindo os resíduos industriais. Temos também esses problemas aqui. Poluição atmosférica, lixões a céu aberto, escassez de água, inversão térmicas e ilha de calor. Então, aqui são alguns dos exemplos, entre outros, tá? Nós podemos encontrar nas grandes cidades. Então, tá? Esse daqui vai ser um dos assuntos que vai cair na prova. Vou voltar aqui para vocês. Então, esse assunto vai cair na prova, tá bom? Eu vou passar aqui, mostrar também aqui o outro, tá? Eu também já expliquei aqui para vocês sobre esse outro assunto. Só vou demonstrar. Acho que é esse aqui. Esperar carregar.
Então, esse aqui vai ser, tá? É a continuação, tá? De urbanização. É a urbanização brasileira. Aquele assunto é só urbanização mundial, tá? Mas, por exemplo, os problemas sociais e urbanos, tá? Da urbanização mundial é a mesma que acontece aqui no Brasil, tá? Então, urbanização brasileira. Então, a urbanização brasileira, tá? São decorrentes da história. Os primeiros centros urbanos surgiram lá no século XVI, ao longo do litoral, tá? Em razão da produção do açúcar nos séculos 17 e 18, a descoberta de ouro fez surgir vários núcleos urbanos e no século 19, a produção de café foi importante no processo de urbanização. Tá? E também, tá, o dinheiro do café, lá na década de 30, tá, foi utilizado para trazer as primeiras indústrias lá para a região do Sudeste, tá, lá em São Paulo. Em 1872, a população urbana era restrita a 6% do total de habitantes, tá? A população brasileira, tá? Ela reside, tá? Mais nas cidades, tá? Litorâneas, tá? Se você for olhar lá o mapa, tá? As capitais, elas lá são litorâneas, tá? Então, a população, ela reside mais nessas cidades, tá? Por exemplo, lá na região sudeste. É um dos motivos também, tá, que levaram a população a migrar, tá, para a região sudeste, tá? Tanto da região norte quanto da região nordeste, tá? Atrás, tá, de melhor condição de vida, tá? Emprego, por exemplo, tá? Então, houve primeiro uma urbanização nas regiões litorâneas, e só depois que foi incentivada, tá, em alguns governos, a população habitar mais na área central do Brasil, por exemplo, no centro-oeste. Uma das coisas que incentivou, tá, a ida da população mais para a região centro-oeste, tá, foi lá no governo de Juscelino Kubitschek, tá, com a construção de Brasília, tá. Quando lá nesse governo houve a construção de Brasília, tá, foi uma levada imensa da população da região Nordeste para essa região do Brasil, tá. Então, os nordestinos ajudaram na construção de Brasília, tá? Que eram chamados de candangos, tá? Mas é mais voltado para a história, tá? Eu só estou aqui, perdão, exemplificando, tá? Que a população brasileira residia e ainda reside mais em áreas litorâneas, tá? Exemplo daqui de São Luís, tá? Então, a capital, tá, do Maranhão é São Luís, é uma cidade litorânea, tá bom? Então, urbanização brasileira no século XX, nas primeiras décadas do século XX, o Brasil era um país agroexportador, tá? E ainda é, tá? O Brasil, ele é agroexportador, tá? De produtos agrícolas, de população predominantemente rural. Foi a partir da década de 1970 que a população brasileira tornou-se predominantemente urbana, atingindo uma taxa de urbanização de 85,1% em 2014. Tá? Então, foi aumentando, tá? O número de pessoas que residem nas cidades, tá? Aqui no Brasil. Como herança da ocupação colonial, da organização do espaço brasileiro, em razão dos ciclos econômicos, tá? Nós tivemos das minerações, tá? Século XVIII, e do café, final do século XIX e início do século XX. Ainda persiste no país uma concentração de cidades na fachada oriental ou atlântica, tá? São as cidades litorâneas. Tá? O Brasil, ele tem um histórico, tá, de ciclos, tá, econômicos. A gente teve, por exemplo, o ciclo do açúcar, lá na época colonial. A gente teve o ciclo, tá, da mineração, tá, que é a exploração de minerais, tá, do ouro, por exemplo, e do café lá na região sudeste, tá. Então, a população, ela tende, tá,
a ser expandida e tende aí estar em busca de melhor condição de vida. Então, onde estava acontecendo esses fluxos, por exemplo, de café, então precisava de mão de obra, tá, para a colheita do café, por exemplo, precisava de mão de obra para ser usada na mineração, então a população acabava indo residir nessas regiões, tá, onde tinha esses ciclos. Então, isso continua acontecendo, tá, as populações, elas tendem a migrar, tá, em busca de emprego, melhor condição de vida. Temos aí a hierarquia urbana, tá? Não se podem separar os conceitos de rede urbana e hierarquia urbana, que correspondem fundamentalmente ao grau de importância das cidades e o poder de polarização, que é de atração, que uma cidade exerce sobre a outra, de acordo com o seu equipamento urbano e de bens e serviços. Então, há diversos critérios para definir a hierarquia urbana, tal como, tá, número de habitantes, tá, daquela cidade, poder decisório de gestão do território, capacidade empresarial, articulação com a economia globalizada. Um dos exemplos dessas cidades brasileiras é São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Elas têm sua importância. Por exemplo, capacidade empresarial e articulação com a economia globalizada, tá? Então, tá, são alguns critérios, tá? Que nós podemos definir nessa hierarquia urbana, tá? Então, isso quer dizer que São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Podem ser consideradas cidades mais importantes, tá? Por exemplo, quando se trata, tá, dos fluxos, tá, empresariais, tá, voltados para a economia. Ao longo das décadas, a população brasileira cresceu de forma significativa, ao passo desse crescimento, as cidades também tiveram sua aceleração em relação ao tamanho, tá? Então, houve, tá, o aumento, tá, dessas cidades. A população foi chegando, tá, e foi precisando ter mais espaços, tá, para essa população ocupar. O processo de metropolização do Brasil, tá? O que caracterizou o processo de metropolização, por exemplo, a industrialização tardia, lá na década de 30, desigualdades regionais e contrastes socioeconômicos, concentração populacional e de atividades econômicas em um reduzido número de cidades, tá? Então, houve, tá? Então, essa caracterização da urbanização das cidades brasileiras. O que pode ser caracterizado como desmetropolização, tá? Saturação das grandes cidades, por exemplo, o grande número de empresas, tá, em uma sociedade de uma determinada região. Empresas e indústrias passaram a se instalar em cidades menores ou em regiões com custos de produção baixos, tá? E crescimento de cidades pequenas e médias. Então, nós já temos alguns casos, tá, alguns exemplos, tá, de empresas que migraram para as cidades médias, tá, de pequeno porte, tá, a fim de menor custo de produção, por exemplo. Urbanização em setores econômicos, tá, eu dividi, tá, a urbanização brasileira, essa urbanização pode ser dividida em duas etapas, de 1940 a 1975, tá, e a década de 1980 aos dias atuais, tá. Então, aqui de 1940 a 1975, tendências de metropolização, formação das grandes metrópoles industriais, forte concentração geográfica das indústrias, tá? Lá na região sudeste, que houve essa forte concentração geográfica das indústrias. Na década de 1980, aos dias atuais, saturação das metrópoles, tá? Com substituição de funções industriais por serviços, estímulo de crescimento às cidades pequenas e médias, tendências de desconcentração geográfica das empresas industriais. É o que eu citei anteriormente. As empresas estão migrando para as cidades de pequeno e médio porte. Problemas sociais urbanos são os mesmos, tá? Lá da urbanização mundial. Temos o problema da moradia, tá? Temos o problema dos transportes, por exemplo. Aqui coloquei um exemplo, tá? Dessa desigualdade e segregação socioespacial. Os melhores, tá, lugares com mais estruturas é ocupado pela população de maior poder aquisitivo. Já a população mais pobre, menor poder aquisitivo, vai ocupar espaço que não tem muita infraestrutura, são empurrados para as periferias. Tá aqui um exemplo, tá? Tem dois exemplos, tem um contraste. População
pobre, menor poder aquisitivo, e a população de maior poder aquisitivo. Tá? E aqui o problema, tá, do engarrafamento, tá, do transporte. As demandas sociais urbanas, tá? Algumas medidas têm sido reclamadas pela sociedade, entre elas as citadas a seguir. Quando eu falo dessa sociedade, são os grupos, tá? De menor poder aquisitivo, algumas associações, tá? Alguns grupos que lutam, tá? Por exemplo, pela autoconstrução familiar, tá? Uma boa estrutura, tá? De casas, tá? De condomínios populares voltados para a população de baixa renda. Imposto progressivo, regularização fundiária dos imóveis irregulares, por exemplo, a regularização de um bairro, tá? Da posse da casa, tá? Do lugar que aquela pessoa reside, por exemplo, de um bairro que surgiu a partir de uma ocupação irregular, popularmente conhecidas como invasões aqui no nosso estado. Então, são as ocupações irregulares. Urbanização dos bairros da periferia e assentamento de famílias. Aqui os problemas ambientais, os mesmos citados, tá? Mundialmente. Problema do lixo, problema dos dejetos, tá? Nos rios, tá? Nos córregos. E o problema dos engarrafamentos, tá? Falta de planejamento urbano, crescimento urbano desordenado, segregação socioespacial, a questão hídrica, a questão da água, problema do lixo, os resíduos seguem para lixões a céu aberto ou para a beira de rios, aqui um exemplo, e aqui também, ilhas de calor e chuvas ácidas. Então, são considerados problemas ambientais urbanos, tanto nacionalmente quanto mundialmente. E aqui coloquei uma imagem, tá, para vocês, que é o planeta pedindo socorro. Aqui tem diversos problemas, né, que esse planeta está sofrendo. Poluição, oriundo das indústrias, a frota de carros, tá? O problema da devastação através das queimadas, tá? Falta de vegetação, tá? Problema da poluição dos rios, das grandes construções, tá? Então, o planeta Terra que está pedindo socorros, tá? Já não aguenta mais. Vou voltar aqui para vocês. Então, esses são os conteúdos que vão cair na prova, tá bom? Vocês têm alguma pergunta?